Queridos irmãos e irmãs, saudações fraternas, nós estamos no mês do Natal, ou melhor, no mês em que nós comemoramos o Natal de Cristo, o nascimento do nosso Salvador, e isso deve injetar alegria em nós. Também porque marca o final do ano, de um ano tão cheio de contratempos, não é? Mas no qual, entre lutas, o Senhor cuidou de cada um de nós. Vamos então celebrar estas bênçãos do Senhor e a maior delas, que é a chegada de Cristo a este mundo. Jesus nasceu e pela graça de Deus, Jesus nasceu também no nosso coração. Então vamos cantar, irmãos. Eu convido você a cantarmos juntos o hino 231 dos nossos hinários, O Primeiro Natal. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal a uns pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal, suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. De repente lá do céu, linda estrela surgiu, e no oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz que do céu lhe caiu, muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Tal estrela apareceu e os magos guiou pela estrada Belém, rumos certos conduz. E chegando ali por fim, a estrela parou, mesmo acima da casa em que estava Jesus. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E os magos com afã e sublime temor os joelhos dobraram naquele lugar, para ofertas liberais e de raro valor, qual incenso e mirra ao menino entregar. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. E como eles vimos nós, com intenso fervor, dar louvores sinceros a quem nos amou, adorar de coração o Supremo Senhor, que morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Amém. Vamos orar.
Ó Deus, obrigado pela belíssima história do nascimento do nosso Salvador. Obrigado a Deus porque o Senhor trouxe Jesus na plenitude do tempo, quando o Senhor mesmo havia preparado o mundo para receber a mensagem do Salvador. E obrigado a Deus porque nós somos os receptáculos desta bênção. Aprove ao Senhor nos chamar pela tua graça e através do sacrifício de Cristo, esse mesmo que nasceu ali numa manjedoura, que cresceu, que sofreu, morreu por nós, mas ressuscitou e vivo está. Obrigado a Deus, porque podemos celebrar isso neste mês de uma forma toda especial. Muito obrigado a Deus, porque Jesus já nasceu pela ação do teu Espírito em nosso coração. Toda honra e toda glória sejam dadas ao teu nome. A nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Temos estudado bastante nesta nova série de estudos do Evangelho de Lucas, porque é nele que estão contidos os 5 cânticos do Natal, cânticos inspirados pelo Espírito Santo, não é? Que falam da chegada de Cristo a este mundo. E nós vamos ler então, a exemplo do que fizemos no último estudo, os mesmos versículos, Lucas capítulo 1, do verso 46 ao verso 55. O texto sagrado nos diz: Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Irmãos, nós estudamos na última devocional a respeito do conteúdo da adoração que esse cântico, o Magnificat, o cântico de Maria, expressa, né? E vimos que o conteúdo da adoração não pode ser outro senão o que está na própria palavra de Deus, na Escritura. Maria, ao cantar e ao engrandecer a Deus, ela fez dezenas de citações do Antigo Testamento. Uma adoração recheada, né, inundada, vamos dizer assim, pela Escritura. E agora nós vamos aprender mais sobre isso. O próximo ensino, a próxima lição do Cântico de Maria é quanto à forma da nossa adoração. Quando Maria entende que nela, literalmente nela, o cumprimento das promessas de Deus estava acontecendo, quando ela identifica o agir do Senhor na vida dela, através dela, e também naqueles que estão ao redor dela, como foi o caso de Isabel, ela, ou melhor, a sua alma, o seu espírito são movidos, a sua alma e espírito exaltam ao Senhor, e ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Preste atenção nisso, ela citou a alma e o espírito. A verdadeira adoração, irmãos, o louvor que realmente agrada a Deus é aquele que vem da alma, do espírito, não simplesmente dos lábios, né? E aqui eu estou usando esses dois termos, alma e espírito, para me referir à mesma coisa, ao nosso íntimo, ao nosso coração. A mente está envolvida, é claro, e também estão envolvidas as emoções. E mais, ainda a vontade está envolvida, ou seja, todo o nosso ser interior. Então, o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos. É de coração que se adora a Deus. Como diz aquele cântico que nós, há poucos domingos atrás, entoamos, né, no nosso culto. É de coração tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. É o que nós lemos em João 4, irmãos, em espírito e em verdade.
em espírito, ou seja, incluindo o nosso ser interior, o nosso ânimo, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, mas em verdade, ou seja, com entendimento. Então veja bem, essa é a compreensão, né, que nós devemos ter. Deve ser de coração a forma da adoração. E por quê? Porque só de coração é que se honra alguém. Pare para pensar nisso. Só de coração é que se honra alguém. Você deve se lembrar até do que Jesus disse aos fariseus e aos escribas. Ele os chamou de hipócritas. E ele citou o profeta Isaías, dizendo assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, honrar com os lábios não é louvar, né? Não é honrar verdadeiramente. Honrar apenas com os lábios é ser hipócrita. É agir falsamente diante do Senhor. Se não for a expressão do coração, não é verdadeiro louvor. A gente pode até com os lábios apresentar algo bonito, né? É uma música belíssima, mas não será louvor de fato. Aliás, C.S. Lewis, no livro Reflexões sobre os Salmos, ele colocou da seguinte forma essa questão. Observe. Disse ele: o fato mais óbvio sobre louvor, seja a Deus ou a qualquer coisa, estranhamente me escapou. Eu pensava nisso em termos de elogio, aprovação ou de prestação de honra. Eu nunca tinha percebido, disse ele, que todo prazer espontaneamente transborda em louvor. Olha que coisa interessante. Ele diz que ele nunca tinha percebido que todo prazer, ou seja, toda alegria, todo coração satisfeito, espontaneamente transborda em louvor. E ele continua: o mundo ressoa em louvor. Amantes louvam seus amados, leitores louvando seu poeta favorito, caminhantes louvando a paisagem, jogadores louvando seu jogo favorito, louvor ao clima, aos vinhos, aos pratos, aos atores, aos carros, aos cavalos, às faculdades, aos países, aos personagens históricos, aos próprios filhos, às flores, às montanhas, aos selos raros, né? Às vezes até mesmo a políticos ou estudiosos, disse C.S. Lewis. E ele continua, ele diz: eu não tinha notado como as mentes mais humildes e ao mesmo tempo mais capacitadas louvavam mais, enquanto as desajustadas e insatisfeitas louvavam menos. Eu não tinha notado também que, assim como homens espontaneamente louvam qualquer coisa que eles valorizam, eles também nos encorajam a se juntar a eles em louvor a isso. Ela não é admirável? Não foi glorioso? Você não acha aquilo magnífico? Eu acho que nós nos deleitamos em louvar o que apreciamos, porque o louvor não meramente expressa, mas completa o gozo, é a sua consumação. Não é por elogio que casais continuam dizendo um ao outro quão bonitos eles são. O deleite está incompleto, diz C.S. Lewis, até ser expressado. Irmãos, alguns destaques aqui, porque pode ser que na leitura do que C.S. Lewis escreveu tenha escapado algo, né? Primeiro destaque, ele fala que quem louva mais e melhor é aquele que está mais satisfeito com Deus, aquele que mais aprecia Deus, aquele que tem Deus como seu maior prazer. Esse louva mais e melhor. Segundo destaque do que ele disse, quem verdadeiramente louva a Deus arrasta consigo outros também. Isso é curioso, né? Para também o louvarem, né? É porque o louvor a Deus é contagiante, irmãos. Então é difícil ver alguém louvando a Deus sozinho, porque logo isso vai contagiar outros, ainda que nós mesmos não vejamos. Mas o louvor a Deus, o verdadeiro louvor, que pode ser através da música ou não, esse louvor contagia. Terceiro destaque do que C.S. Lewis disse é que o louvor a Deus nos traz cada vez mais alegria e satisfação. Ou seja, é um ciclo virtuoso, né? Eu ia falar vicioso aqui, é o contrário. É virtuoso. Um círculo virtuoso. Eu louvo a Deus por estar satisfeito com Deus, e
Ao fazê-lo, eu sou preenchido com uma satisfação ainda maior, que me leva de novo a louvá-lo por estar satisfeito, e quando faço isso novamente sou preenchido com uma alegria e um prazer maior. É um círculo virtuoso. E irmãos, o que está acontecendo aqui com Maria. É o que ela expressou aqui no seu cântico. Agora, por causa de quem nós somos, eu e você, pecadores, por causa do mundo que nos cerca, um mundo em queda, um mundo que foi desfigurado, e por causa também de Satanás, do próprio diabo, inimigo de Deus e nosso inimigo, algumas vezes nós não adoramos a Deus assim, dessa forma, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, não é? Algumas vezes não se tem vontade de adorar a Deus, nem sequer se tem vontade de louvar ao Senhor. Então, como adorar de coração quando nós não temos vontade? Quando nós, quem sabe, estamos debaixo de tantas pressões e lutas, enfim. Ou quem sabe, quando nós estamos entulhados do nosso próprio pecado. Nós devemos olhar para Cristo, nós devemos pedir a Cristo que nos ajude a adorá-lo. Não se concentre em si mesmo. Não concentre a sua atenção no seu coração, que sozinho, a parte de Deus, é sem vida. Olhe para Cristo ao invés disso. Seja honesto com Ele sobre a frieza do seu coração. Nós precisamos de fato entender que Cristo nos conhece por inteiro. Então, sejamos sinceros, honestos. Senhor, o meu coração está frio. Devemos confessar qualquer pecado conhecido, tendo a certeza do perdão baseado na obra final, completa de Cristo ali na cruz, não é? Devemos pedir mais do trabalho do Espírito no nosso coração, para permitir que nós expressemos um alegre louvor, um desejo sincero pelo nosso Deus. Então, qual é a forma da adoração verdadeira? É a adoração que vem da alma e do espírito. Disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mas além da forma correta da adoração, irmãos, através do cântico de Maria, aqui o Magnificat, nós vemos também o motivo ou os motivos corretos da adoração. Além do conteúdo e da forma, Maria nos fala também sobre isso. Pode-se ver aqui no cântico 3 motivos principais para a adoração correta, né? Aquela que verdadeiramente agrada ao Senhor, e fazemos bem em notar isso. O primeiro motivo, ressaltado aqui, expresso por Maria, é a graça de Deus. A graça e a misericórdia do Senhor, frutos de sua bondade. Porque ela diz a partir do verso 48... porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Você repara que Maria, assim, tem o verso 50, no qual ela diz: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ela, nesses versos, começa falando da humildade dela, e termina falando da misericórdia de Deus, como que dizendo assim: quem sou eu para ser a portadora do menino Jesus, não é? Para ser o veículo através do qual o Messias vem a esse mundo. Quem sou eu? Ela estava dizendo isso. Deus é que contemplou na minha humildade. Ela reconheceu a graça do Senhor quando disse também: todas as gerações vão me considerar uma mulher abençoadíssima, bem-aventurada. E ela termina o verso 50 falando que a misericórdia do Senhor realmente é de geração em geração sobre aqueles que o temem. O segundo motivo colocado aqui por ela, irmãos, é a própria justiça de Deus. Versos 51 a 53, ela diz: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ela faz um contraste aqui ao falar do Deus que é justo, né? Ela fala aqui dos soberbos e poderosos, os ricos, ou seja, daqueles que nem pensam em Deus. Mas ela fala que Deus dispersou os soberbos, derribou, tirou do trono os poderosos
e despediu vazios os ricos. E em contrapartida, ele agiu valorosamente com o seu braço, símbolo da ação bondosa e justa de Deus, não é? Ela diz que Deus exaltou os humildes, ou seja, Deus fez justiça. E ela diz, termina no verso 53, falando que ele encheu de bens os famintos. Uma adoração com os motivos corretos, falando da graça, falando da justiça de Deus. E o terceiro motivo é a providência do Senhor. Versos 54 e 55, ela diz: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então ela está falando do amparo de Deus, está falando da ação providencial de Deus, que cumpre as suas promessas. E as promessas de Deus são como que Deus empenhando a sua própria palavra, né, em nosso favor. E Deus, em todas as suas promessas, não deixa cair nada em terra, nada por terra. Deus cumpre tudo, todas as suas promessas. Essa é a providência do Senhor, que nos mostra que Deus é quem governa, administra, orquestra todas as coisas de modo a amparar aqueles que o temem. Irmãos, Maria, então, no seu cântico, expressou os motivos corretos da adoração. E por fim, irmãos, nós podemos ver aqui que um outro ponto importante aqui no cântico de Maria, no Magnificat, é o objeto da adoração dela. O alvo, né, correto e verdadeiro, ou melhor, o alvo correto da verdadeira e correta adoração. Em todas as expressões utilizadas aqui, você pode notar, Maria revela que o objeto da sua adoração não era outro senão o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha alma engrandece o Senhor, ela diz. Depois ela fala, Deus é quem agiu valorosamente para que eu tivesse a alegria de ser contemplada na minha humildade. Irmãos, a adoração deve ter como objeto apenas e tão somente o Deus Trino, né? O Pai amoroso, o Filho gracioso, o Espírito consolador, a alegria dos homens, como diz aquele hino que nosso coral canta, né? É Jesus, minha alegria. Jesus, alegria dos homens. A alegria dos homens deve ser tão somente Jesus, o soberano Senhor, o nosso amável Salvador. Agora, você talvez esteja pensando, por que é necessário falar sobre isso, já que parece tão óbvio, né? A gente deve ter como objeto da nossa adoração apenas Deus, apenas a Trindade Santa. Irmãos, aqui nós podemos cometer o seríssimo, o gravíssimo pecado da idolatria sem fazer muito esforço, viu? E idolatria é adorar algo ou alguém no lugar de Deus, né? E nós podemos fazer coisas até em nome de Deus, coisas tidas como espirituais, né? Atividades religiosas, adorando algo ou alguém que não é Deus. Podemos ter ídolos plantados no nosso coração, ídolos fabricados por nós mesmos, nos quais projetamos um Deus à nossa própria imagem e semelhança, invertendo tudo, né? E podemos nos curvar diante desses ídolos, muitas vezes até sem percebermos. Então, o objeto da verdadeira adoração é o Senhor, nada mais, nada menos. Então, repare aí na sua vida, no seu dia a dia, na sua postura, quando você está cultuando a Deus. Você de fato tem o coração voltado para glorificar tão somente a Trindade Santa? Ou você tem a tendência de exaltar pessoas, ou colocar outras coisas no lugar daquele que merece, e só Ele, o nosso louvor e a nossa adoração? Eu quero concluir então, dizendo que no cântico, lembrando, né, que no cântico Beatitude, cântico de Isabel, nós aprendemos que felizes são os que se submetem aos planos de Deus. Agora aqui no Magnificat, no cântico de Maria, nós vimos outras lições preciosas. Vimos o conteúdo da adoração, que tem que ser sempre apenas e tão somente a Escritura. Nós vimos
a forma correta da adoração, não é? É alma, é espírito. Vimos os motivos legítimos da adoração, louvarmos a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz, e o verdadeiro objeto, o verdadeiro alvo da adoração, apenas, exclusivamente, o nosso Deus. Vimos também com grande alegria, existe para aqueles que, tendo recebido o Salvador, vivem para isso, justamente vivem para magnificar, para engrandecer, para adorar em espírito e em verdade ao Deus de toda a graça, ao Deus da providência. Neste Natal, cante como Maria, cante como ela, experimente a alegria de louvar a Deus como Maria fez, porque não há sentimento igual a esse. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo estudo, se assim Ele quiser.